Bom dia! Hoje, dia 26 de julho de 2025, sábado. O texto bíblico de hoje está em Números, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 16. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Como meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois, será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Até aqui a leitura de hoje. Falar da vida dos outros. Moisés tinha realmente casado com uma mulher da Etiópia. Mas qual era o problema disso, se ele, que os tirou do Egito, já era casado? Mas Miriam e Arão, seu irmão, começaram a falar sobre isso. Começaram a querer se comparar a Moisés perante Deus. O que eles esqueceram que o Deus que nós seguimos, o Deus que os protegia, não é um Deus feito de madeira, de pedra, de ouro, de bronze, que não escuta, que não ouve. O Deus dos hebreus, o Deus do povo de Israel, é um Deus onipresente. Ele ouve tudo, antes mesmo de sair da nossa boca. Deus se irrita e manda que eles vão os três, Moisés, Arão e Miriam, para a tenda sagrada. Quando eles chegam ali, Deus desce na nuvem, para em frente à tenda e chama Arão e Miriam e diz a eles: eu, quando tem profetas na terra, falo por meio de visões, de sonhos, de comparações. É assim que ele falava também com Miriam e com Arão. Mas o meu servo Moisés, o homem mais humilde, o mais humilde da terra, eu falo com ele face a face. Eu não falo com Moisés por sonhos, por comparações, por coisas que ele não entende. Eu falo com Moisés frente a frente. Ele já viu qual é a minha forma, a minha glória. Só isso já basta para dizer para todos nós que não há como se comparar com outra pessoa, com outro profeta de Deus. Moisés era
especial. Moisés era totalmente especial para Deus. Não havia comparação para Miriam e Arão fazerem. Como diríamos hoje, cada um no seu quadrado. Mas o quadrado de Moisés era muito mais próximo do Senhor. Deus se afasta, sai dali depois de falar o que tinha que falar, e Miriam fica com a pele toda branca. Arão vê aquilo e se assusta, e aí os dois, especialmente Arão, pede e chama Moisés, não de irmão e nem de Moisés, chama ele de chefe. Por favor, interceda por nós. E Moisés, como diz Deus, o homem mais humilde entre todos os humildes, ora a Deus, o Senhor, e pede que ele interceda em favor de Miriam, que a cure. E aí Deus, como sempre, responde Moisés diretamente. Se ela tivesse sido cuspida pelo pai, ficaria 7 dias fora do acampamento. Então, ela que fique 7 dias fora do acampamento e depois poderá voltar curada. E assim o foi. E o povo aguardou até o retorno de Miriam para partir de Hazerote. Olha o tamanho do poder e da importância desse fato. Deus mostrou que ouve todos os nossos sussurros do que falamos no oculto. Deus sabe o que pensamos antes do que nós falamos. Não adianta querer enganar a Deus, não adianta querer ser esperto perante Deus. Você pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Quer seguir a Deus, quer ser fiel a Ele, procure ser humilde como Moisés era. Apesar de ser o homem mais importante ali, Moisés não fazia questão de o ser. Ele era porque ele era o escolhido de Deus, o homem que falava frente a frente com o Senhor. Pense nisso. Não devemos nos orgulhar das posições que temos. Devemos sempre, e sim se orgulhar, se conseguirmos manter a palavra de Deus acesa em nossos corações e em nossas mentes. Não é para ser maior, é para estar perto, mais perto do Senhor. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Que a paz de Deus e a humildade necessária para estar presente à frente de nosso Senhor esteja contigo e também comigo, para que possamos nos ajoelhar, baixar a cabeça e pedir perdão e agradecer a Deus por cada minuto que vivemos e por cada pequena vitória que conquistarmos, pois assim, cada dia mais, estaremos mais perto de obtermos, por Cristo, a salvação eterna. Bom dia.